Olá pessoal do nono ano, aqui quem fala é o professor Andenberg. Vamos lá para a segunda parte do conteúdo dos aspectos gerais da comunidade dos Estados Independentes, né? Sobre o que é, principalmente a situação pós-União Soviética, né? Rússia e por aí vai. Essa segunda parte, esse conteúdo é referente ao capítulo 4 da aula de Geografia, né? Vamos para a aula de Geografia, aqui é a aula de Geografia. Vamos lá pessoal, vamos dar continuidade lá onde eu parei para a gente dar continuidade. Falei sobre a SEI, né? Comunidade de Estados Independentes. Aí depois os aspectos físicos da SEI. Agora entender um pouco sobre a Rússia, né? Desde o Império Russo até a Revolução, a construção da União Soviética, o fim da União Soviética, e depois entender o que é a Rússia nos dias de hoje, por último. O último tópico é entender a Rússia nos dias de hoje. Aqui, perspectivas atuais, né? O que é a Rússia hoje, o que é a SEI hoje. Vamos lá, esse processo histórico é importante a gente se situar, a gente entender. Pessoal, o Império Russo ele teve uma sua marca extraordinária na Europa e na Ásia. Né? Ele se estendeu, ele foi do século XV se estendeu até o 1917 do século XX. Então aí foi um período muito longo. Ele se baseava em um regime monárquico, né? As lideranças monárquicas eram os czares. Eles começaram a adotar um processo de modernização muito por conta da forma de como a Europa também estava mudando diante das revoluções industriais a partir do século XVIII, promovendo também mudanças econômicas. Durante muito tempo esse regime, em modo geral, podemos dizer que estava sob a rédea do feudalismo, né, uma lógica feudal, mas que a partir do século XVIII implementa medidas já capitalistas, a partir de aspectos da Revolução Industrial. Né? No século XIX, o Império Russo alcançou grande desenvolvimento industrial. Só para vocês terem ideia, em 1915 estava entre os países mais industrializados do globo. Isso é interessante, né? Esse é o destaque do que é a Rússia, né? Do que é o poderio russo. Entretanto, ainda era uma sociedade quase feudal, os camponeses pagavam impostos elevados, viviam sob o jugo dos proprietários de terra, enquanto os operários, a Rússia no início do século XX era um dos países com maior número de trabalhadores nas fábricas, recebia baixíssimos salários, trabalhava em péssimas condições nas indústrias. Enquanto se implementava uma segunda revolução industrial na Rússia no século XIX, uma segunda revolução industrial, as condições dos trabalhadores dos operários dessa Rússia era as condições de operários da primeira revolução. Só para vocês terem ideia como era a situação dos operários na Rússia e o porquê dos operários ter se levantado contra o regime e fortalecido a revolução. Né? A situação de crise econômica agravada pela participação russa na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, com um grande número de soldados mortos, em geral filhos de camponeses, favoreceu a multiplicação dos soviets. Lógico que a ideia não é descrever toda a história da Rússia, porque senão seria vários e vários livros. Porque é uma longa história. Mas aqui é importante a gente se situar, pessoal, em que na medida em que se inicia um processo de industrialização, fortalece o capitalismo na Rússia, agrava a situação das contradições e, ao mesmo tempo, marcada por uma crise econômica lá na Primeira Guerra Mundial, em que muitos soldados foram mortos, camponeses que viraram soldados, desemprego que aumentou e etc., criou-se uma reação contra a situação social e econômica da Rússia. E essa reação, a grande marca dessa reação, a grande marca da resistência contra os grandes problemas sociais, as grandes contradições que a Rússia sofria, foi quando se construiu essas camadas, os operários, os camponeses e os soldados construíram os conselhos populares, que eram chamados soviets, né? Que eram assembleias ou comunidades de operários camponeses, e tendo soldados e marinheiros também, que tiveram origem na Rússia lá em 1905 e constituía quase como um poder paralelo ao governo. Eles se organizavam nesses conselhos para ir de contra a toda a estrutura, todas as políticas de governo, todas as políticas de Estado por parte do imperador russo,
que pudesse afetar essas camadas populares, tá bom? E os soviets, pessoal, eles ganharam um grande poder, cresceram de forma abissal, de 1905 até 1917, e tomou-se, os soviets foi a ferramenta fundamental da tomada de poder dos trabalhadores, da tomada de poder para a consolidação da Revolução Russa. Lógico que com o respaldo do programa do Partido Bolchevique, né? Com o respaldo do Partido Bolchevique. Assim, o que eu estou falando aqui é uma coisa que a gente já tratou na aula de história. Então é bom a gente estar fazendo uma relação, né? No ano aí, ó, ficar ligado em relação a isso. Em fevereiro de 1917, os soviets obrigaram o czar Nicolau II a abdicar do trono, né? E então foi criado o governo provisório, chefiado por Alex Kerenski, cujas medidas, entre elas a não retirada das tropas russas do conflito mundial, foram consideradas insuficientes para a população. Em fevereiro de 17, os soviets respaldou o governo provisório, mas depois retirou-se o governo provisório, principalmente quando há uma grande influência do Partido Bolchevique, né, nesses soviets, né? Por quê? Porque esse governo provisório, no primeiro momento, não atendia as reivindicações dos trabalhadores, dos camponeses. Eles estavam estruturados na mesma lógica dos czares. Então ele falou, não, camaradas. Os camaradas, vale lembrar que esse termo até é um termo russo. Não, camaradas, não é que... Não é possível. Nós estabelecemos, agitamos, promovemos toda uma campanha contra a guerra, uma campanha contra a miséria, contra a fome, e vocês ainda persistem em deixar a Rússia na guerra. Isso é um absurdo, né? Nessas condições, fortaleceu-se o Partido Bolchevique, cujo nome posteriormente foi substituído como Partido Comunista. Assumiu destaque de disposição ganhou destaque, sendo um grande opositor ao governo provisório, né? O líder dos bolcheviques, Lenin, pregava que todo o poder deveria ser exercido pelos soviets e defendia o fim da participação russa na Primeira Guerra Mundial. E esse discurso ganhou muita força entre os soviets, entre as camadas populares, né? Esse discurso, Lenin obteve maior apoio popular, né? E em outubro chega ao poder o Partido Bolchevique, né? Todavia, assumiu o governo, Lenin revigorou o exército e fortaleceu o Estado, enfraquecendo os soviets. Não necessariamente, vale lembrar. Uma narrativa, até mesmo essa narrativa desse livro agora, foi uma narrativa até conservadora, de uma historiografia conservadora. Não, nesse primeiro momento não foi dessa maneira, porque além de foi necessário ter fortalecido o Estado por conta da Guerra Civil, e essa Guerra Civil estava tendo invasões de outros países para derrotar a Revolução Russa. Mas não necessariamente enfraqueceu os soviets nesse primeiro momento. O enfraquecimento dos soviets é posteriormente, principalmente após a morte de Lenin. Estes, com o tempo, foram massacrados, pois podiam rivalizar com o Partido Comunista no exercício do poder. É uma narrativa conservadora, mas repetindo. Acabou-se com os soviets? Acabou-se com o alicerce da democracia operária? Acabou-se. Mas foi logo quando Lenin chega ao poder? Não foi logo quando Lenin chega ao poder. Foi posteriormente, foi principalmente logo após a sua morte, após a Guerra Civil. Outras medidas adotadas por Lenin e pelo partido foram a estatização dos meios de produção. Essa foram as primeiras medidas da política econômica socialista, né? Meios de produção coletivizados sobre a régia do Estado, estatizados, né? Todo modo de produção, terra, capital, subsolos, meios de transporte, as indústrias, os bancos, tornaram-se propriedade do Estado. Os confiscos das grandes propriedades da antiga nobreza, da Igreja Ortodoxa, iniciou um processo de reforma agrária, os camponeses agora, boa parte dos camponeses que não tinham terra ou trabalhavam numa lógica de servidão, agora também tinham terras, graças ao processo revolucionário, com o respaldo do programa do Partido Bolchevique. Foram estatizados também imóveis rurais, né, e por aí vai. Aí depois Lenin assina o tratado de que se retira da guerra, né? O tratado com a Alemanha se retira da Primeira Guerra Mundial. Como era a bandeira da União Soviética, pessoal? Para aqueles que não conhecem. Aqui é uma bandeira da União Soviética
em Samara, na Rússia, em 2013. Deve ter sido algum evento sobre a vitória da União Soviética sobre os alemães nazistas, a chamada Grande Vitória. E geralmente esses eventos os russos levantam as bandeiras da União Soviética, né? Ressaltam essa bandeira. O fato de o Estado ter se tornado o único proprietário de todos os meios de produção foi decisivo para o fortalecimento do Partido Comunista e explica o desaparecimento progressivo dos soviets. Não necessariamente, pessoal. Isso tem uma verdade? Tem. Mas isso é uma meia-verdade. E por ser meia-verdade, não é uma verdade por completa. Vale lembrar que essas propriedades eram do Estado, mas estavam sob a administração dos trabalhadores. A consolidação, né, vamos dizer assim, da tomada dessas propriedades via burocrática, aí sim que vai chegar ao ponto que o livro quer destacar, sim, que é o fortalecimento do partido e enfraquecimento dos soviets, de fato. Mas isso é quando inicia o processo de burocratização do Estado. Isso quando chega Stalin ao poder. Tá bom, pessoal? Obviamente, quando chega Stalin no poder, os partidos, vai se tornar um regime ditatorial, não vai se permitir a oposição, vai se eliminar gradativamente, até mesmo as organizações democráticas do regime soviético, como é o caso dos conselhos, foram aos poucos acabando, se extinguindo, né? O Partido Comunista se firmou-se na Rússia e deu origem a uma burocracia, uma camada ou grupo de burocratas que passou a administrar os bens públicos de acordo com os planos econômicos quinquenais. Esses planos, em tese, deveriam nortear as atividades econômicas de todas as empresas e trabalhadores do país. Essa burocracia oriunda do Partido Único passou a controlar não apenas o poder político, mas também o econômico, sem permitir a participação do povo ou de qualquer outra instituição em suas deliberações. Isso é, de fato, a marca do socialismo na União Soviética. Ele se burocratizou. A burocracia, pessoal, o processo de Estado burocrático, vale lembrar que a burocracia, quando ela se estabelece e pratica ela vai também se instaurar um regime ditatorial, né? Ao longo desse período, a sociedade russa enfrentou profundas crises que causaram danos à economia. Mas as crises mais profundas que a Rússia sofreu, principalmente a União Soviética, vai ser a partir dos anos 70, dos anos 80, na verdade, dos anos 80, né? Mas vamos lá, vamos ter uma ideia disso aí, ó. Para ter uma ideia dos dados, para se verificar. Em que 1916 a Rússia era um dos 6 países mais industrializados do mundo. Em 1921, a produção industrial da Rússia havia caído pelo menos 20%. Consequentemente, o número de operários existentes no país caiu para 3 milhões. Em 1916, para menos de 1,5 milhões em 1921. Ou seja, a força de trabalho foi reduzindo pela metade em apenas 5 anos. Mas eles esqueceram de dizer que o país estava passando por uma guerra civil. Vale lembrar que a situação ficou assim, decadente economicamente, porque o país passou por uma guerra civil nesse período, de 1917 até 1921. Apesar desses problemas, o Partido Comunista se opôs com grande vitorioso, derrotando todas as oposições, inclusive os soviets, que foram fundamentais para a chamada Revolução Russa de 1917. Já na condição de partido único responsável pelo governo, o Partido Comunista decidiu, ao promulgar a primeira Constituição Russa, em 1922, que o nome do país seria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vale lembrar que isso aí foi um acordo entre outros países, não só foi pela Rússia, pessoal. Isso é importante ressaltar. No processo da transformação da Rússia em União Soviética, além da mudança do nome, houve anexação de territórios. Armênia, Geórgia, Azerbaijão. Teve problemas com a Geórgia no processo do nome, mas se consolidou. Em 1922 e posteriormente em 1940, entraram as nações bálticas, né? Estônia, Letônia e Lituânia. Dando continuidade à União Soviética, de maneira simplificada, já nos anos 80, para tentar reduzir as contradições, as grandes crises econômicas oriunda do regime burocrático, pode-se dizer que a perestroika pretendia tornar-se a economia soviética menos dividida entre os setores militar e civil, a perestroika. Para isso foi um programa difundido por um presidente na época chamado Mikhail Gorbachev.
Tá bom, pessoal? Defendeu a perestroika e a glasnost como tentativas de reforma para tentar é, melhorar o regime soviético e acabar com contradições, corrupção, a crise econômica e por aí vai. Para isso, era necessário desviar recursos para a agricultura e para o setor de bens de consumo, enfrentando o desafio da informática, da robótica, tecnologias de vanguarda, recursos que até então eram canalizados para o setor militar. A baixa competitividade da economia civil soviética, aliada ao seu atraso no setor da informática, provocou uma larga diferença entre os países e as economias mais industrializadas do mundo, todas elas economias de mercado. E aí aplicou-se a perestroika e a glasnost, né? É a palavra que significa transparência. Uma tendência, uma tentativa do então líder soviético de diminuir a burocracia e permitir uma maior participação popular. As duas faces das reformas do governo de Gorbachev tornaram possível a manifestação de uma série de conflitos entre várias etnias ou nacionalidades. A grave crise econômica do país havia afetado de maneira diferenciada as repúblicas. Hoje são países, né? Que formavam a União Soviética, e os privilégios que favoreciam a Rússia não passaram despercebidos para as demais repúblicas. Pode dizer que a perestroika e a glasnost acabaram em agosto de 91, por ocasião da oposição popular e um frustrado golpe militar. É o resultado desses dois fatores, né? Uma oposição popular e um frustrado golpe militar dos setores mais conservadores do Partido Comunista, que não permitia nenhum tipo de reforma, viu, galera? Essa liberalização política e econômica do Estado Soviético, na realidade, enfrentava três principais oposições ou de interesses conflitantes. Tinha a linha dura, que eram os conservadores, né, ou corrente stalinista, representada pelas camadas dominantes da burocracia, se sentia atingida pela essa abertura econômica e política. Alguns militares da alta patente e importantes membros do Partido Comunista desejavam manter a situação vigente nas últimas décadas. E do outro lado, os chamados progressistas, né, que defendiam sim reformas, que era necessário uma abertura econômica e um processo democrático para a União Soviética. Finalmente havia os interesses de maior autonomia, até e consolidando as independências na União Soviética. Pelo menos até em agosto, aqui é o ministro de Relações Exteriores renunciava no cargo, né? Aqui em 1990 a crise era tamanha na União Soviética, né? Os ministros começam a sair, a situação começa a entrar em crise. Agora é muito bonito o local, né? Tipo um teatro, né? Mais ou menos isso. Pelo menos até agosto de 1991, o setor mais forte era o da linha dura. Frequentemente aventava-se a possibilidade de um golpe militar, essa linha dura tentou um golpe militar para tentar tirar Mikhail Gorbachev e restabelecer a burocracia do Estado Soviético, né? Muitos dos ministros do governo Gorbachev eram desse setor conservador e foram mantidos no poder exatamente porque inspirava certo temor e respeito. Por isso, até 1991, o ritmo da abertura não foi intenso. Havia mais discursos liberalizantes do que mudanças profundas. Então, na prática, não chegou nem a se implementar a perestroika e a glasnost. Aqui tá primeiro, né? Você vê que esse tópico primeiro fala sobre a origem do Império Russo, a Revolução, a chegada do poder, a crise na crise dos anos 80, a chegada de Mikhail Gorbachev e as principais medidas para tentar mudar a situação da União Soviética, para deixar a União Soviética em uma situação mais agradável, né? Do ponto de vista econômico e político. Vai ter a queda em 91. A maioria dos recursos financeiros ainda era destinado ao setor militar, né? O Partido Comunista continuava a monopolizar o poder político. Até esse momento, a linha dura dominava grande parte dos principais cargos políticos e militares do país, mesmo convivendo arduamente com a perestroika e a glasnost. Em agosto de 91, teve uma tentativa de golpe militar dos setores da linha dura, como já ressaltei. Ocorreu, porém, uma rápida e massiva reação popular que se opôs aos tanques nas ruas de Moscou. Os golpistas não esperavam as manifestações populares, que foi acompanhada pela reação dos políticos progressistas e de outros políticos ligados aos interesses nacionais dessas suas repúblicas, como os da Rússia ou da Lituânia. Esse fato paralisou as tropas enviadas para controlar
os edifícios públicos. Houve um momento em que os soldados não sabiam se obedecer os golpistas, entre os quais estavam o próprio ministro do Exército, ou os políticos que se opunham ao golpe e contavam com o apoio popular. Esse último acabaram vencendo, e o resultado foi o posto de que pretendiam os golpistas, uma vez de manter a integridade da União Soviética e impedir novas aberturas na vida política, consolidando o poder nas mãos do Partido Comunista. A tentativa de golpe acelerou a desagregação da União Soviética e levou novas aberturas e provocou o fim do próprio Partido Comunista. Aqui uma das manifestações de 91. O que eu quero dizer é que a reação popular, por uma coisa curiosa, né, que a população russa ela tinha um grande pé atrás e tinha muita crítica ao Mikhail Gorbachev. Mas ao mesmo tempo, eles não defendiam a linha dura, não defendiam os setores conservadores do Partido Comunista. Eles defendiam reformas que pudessem melhorar a situação. Ao mesmo tempo também, eles não tinham um discurso anticomunista ou antissocialista. Eles queriam uma reforma aos moldes da lógica socialista, né? Com mais democracia, mais aspectos democráticos e reestruturação econômica, né? E reorganização econômica. Vale lembrar que esse final dos anos 90, com a queda da União Soviética, se estabeleceu a autonomia das ex-repúblicas, né? Que faziam parte da União Soviética, eles se tornaram país. E o que é hoje, né? Qual foi o resultado disso hoje, né? O destino da CEI, permanece definido. Por um lado, essa comunidade econômica pode se consolidar e evoluir para uma união política, a exemplo da União Europeia. Essa possibilidade, porém, parece cada vez menos provável em face do temor que a Rússia desperta nos vizinhos. A Rússia ainda exerce uma grande influência, até mesmo de perspectiva imperialista, né? Além disso, os países europeus da CEI são atraídos pela União Europeia, enquanto os asiáticos tendem a se aliar à China ou se aproximar da Turquia. Caso dos países de idioma turcomano, como Turmequistão, Azerbaijão, Cazaquistão, Azerbaijão. As nações bálticas, por exemplo, desde 2004 são membros da União Europeia, na qual pretendem ingressar também a Armênia, a Geórgia. Você vê que todo lado que fazia parte da antiga União Soviética está se deslocando, está saindo da CEI e está indo para a União Europeia, né? Com uma eventual futura de mudança do atual governo extremamente autoritário e que sonha reviver a União Soviética, talvez a própria Rússia ingresse no bloco. Para esses países não islâmicos, com exceção da Rússia, a CEI é apenas uma espécie de segunda opção, de uma alternativa no caso de não haver chance de integração à União Europeia. Todavia, para as nações islâmicas e não europeias da CEI, Cazaquistão, Tjiquistão, Quirguistão e Azerbaijão, além de Azerbaijão e Turmequistão, estados observadores, a situação é outra. Esses países não pretendem se integrar à União Europeia. Pelo contrário, eles têm um alinhamento muito forte com a Rússia, viu, galera? Se a CEI não se consolidar, é provável que se aproxime ainda mais da China. Essa é uma tendência, né? Cada vez mais essa região se aproximar economicamente da China, o que a Rússia já faz. Essa é um pouco da realidade. Há outras questões de distribuição de algumas etnias e a nacionalidade pelos países que em outros momentos faziam parte da União Soviética, dando origem a movimentos separatistas, né? Vejamos os principais conflitos ocorridos até 2018. No Azerbaijão e Taquequistão, houve guerras civis entre comunistas que almejavam o retorno do socialismo e grupos islâmicos. Em Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão, entre 1988 e 1994, ocorreu uma guerra civil entre os armênios, cristãos e azeríes islâmicos, resultando em milhares de vítimas. Você vê que essa região ainda é bastante conflituosa por fatores étnicos e religiosos, né? E até mesmo programas de governo e por aí vai. O desequilíbrio do poder entre as diversas nacionalidades no interior das antigas repúblicas soviéticas suscitou conflitos, movimentos separatistas e guerra. Por uma coisa curiosa é que durante a União Soviética, acho que muito por conta do regime ditatorial, não tinha tantas convulsões como tem nos dias de hoje, né? Após o fim da União Soviética, convulsões nos países que faziam parte da União Soviética. Então é isso, pessoal. Agora eu quero que vocês respondam, né, todas as atividades que tem nesse capítulo. Todas elas, que logo
eu vou corrigir e publicar também, né, um vídeo, né, de correção da atividade desse capítulo. Todas as questões, tá certo, pessoal? Então é basicamente isso, pessoal. E até mais. Tchau, tchau.